E aí, galerinha? Agora que vimos os comandos escrever e ler, já podemos construir programas mais simples. Na aula de hoje, vou mostrar para vocês como fazer um programa para calcular a área de um quadrado. Quando falamos em calcular a área de uma figura plana, na verdade estamos nos referindo a calcular o seu tamanho, certo? O que temos que ter em mente é que quando se trata de um quadrado, ele possui características próprias, né? Quais são essas características? O quadrado, ele é um quadrilátero, né? Ou seja, ele possui 4 lados, né? Regular, né? O que é esse regular? São 4 lados iguais, né? Também chamados de 4 lados congruentes, ou seja, que coincidem em características, né? Tem a mesma medida, certo? E geralmente chamamos um lado de base e chamamos o outro lado de altura, certo? Para eu calcular a área de um quadrado, basta eu calcular um lado, multiplicar um lado pelo outro, né? Como eles têm o mesmo valor, né? Tem uma mesma medida, então eu posso dizer que a área de um quadrado ela é igual a quem? Ao lado dele elevado ao quadrado, né? Elevado a 2, certo? Como eu também posso dizer que a área do quadrado ela é igual à base vezes a altura, certo? Mas como representar este programa aqui na área de trabalho do Portugal? Vou mostrar para vocês. Aqui eu vou construir um programa, certo? Para calcular a área de um quadrado e pode ser qualquer quadrado de qualquer medida, certo? Vamos aqui iniciar, início, certo? E vamos adicionar as variáveis. Eu vou colocar aqui o tipo da variável real. Por quê? Porque eu não sei a medida dos quadrados, né? Do lado, da altura, desculpe, e da base, né? Pode ser qualquer valor, inclusive um valor quebrado. Então, por isso que eu vou colocar real, o tipo da variável, certo? E vamos lá, quais são as variáveis? Vou colocar um B para a base e um H para a altura, certo? Vou pedir para que o usuário digite um valor para a base, certo? Digite um valor para a base. E em seguida, vou usar aquele outro comando que vocês aprenderam, ler, e pedir para ele digitar um valor para a base, certo? Em seguida, pular aqui uma linha, vou pedir para digitar um valor para a altura. E vou colocar aqui o comando ler, para que ele digite para mim o valor da variável h, que se trata da altura. Logo após, ele vai imprimir na tela o valor da área do quadrado, certo? É igual a 2 pontos, ou espaçozinho, separo com vírgula e coloco a fórmula que a gente viu agora há pouco, né? Para calcular a área do quadrado, basta eu pegar a base e multiplicar pela altura, ok? E vou finalizar o programa. Vou rodar. Olha aqui, ó. Digite um valor para a base. Vou digitar um valor 5. Ok. Digite um valor para a altura. Vou digitar o valor 5.
o valor da área do quadrado é igual a 25. Lembrando, pessoal, que a medida do quadrado, como são iguais, então o que vai acontecer? Tem que ser ou em centímetros ou em metros, né? Mas devem ter a mesma medida, certo? Tanto da base como na altura. Então, eu posso fazer assim, ó. Digite o valor para a base em centímetros, certo? E aqui eu posso colocar assim, digite um valor para a altura, também em centímetros, certo? E aqui, ó, se eu quiser voltar, se eu quiser que no valor aqui, quando ele me retornar esse valor total, né? Eu quiser que seja dado em centímetro quadrado, é necessário que eu coloque como texto, certo? Então, se eu quiser colocar como texto, ou seja, adicionar as aspas novamente no comando escrever, basta eu separar novamente com a vírgula. Ok? E aqui eu vou colocar centímetro quadrado. Certo? Ok? Então vamos rodar aqui novamente. Digite um valor para a base em centímetros. 5. Ok. Digite um valor para a altura em centímetros. 5. Ok. O valor da área do quadrado é igual a 25 centímetros quadrados. Né? Legal, né, pessoal? Então, é um programa bem simples, né? Que dá para fazer muito bem com o comando escrever e com o comando ler, né? Se eu quiser também, eu posso fazer da seguinte forma. Eu posso adicionar uma fórmula aqui. A fórmula que vimos da área do quadrado, né? Eu posso dizer que a área, e vou atribuir a ela a base vezes a altura. Eu posso dizer que a área é igual a base vezes a altura, certo? Só que como eu adicionei uma nova variável aqui, que é a A, eu tenho que adicionar aqui em cima também. Como está em maiúsculo, eu coloco um A maiúsculo aqui também, certo? E aí eu peço, vou pular uma linha e vou pedir para que ele me mostre esse valor, né? O valor da área do quadrado é igual a dois pontos, espaço, vírgula, e ao invés de colocar a fórmula, como eu disse que a base vezes a altura é igual a A, né, de área, basta eu colocar aqui a área, o A de área, certo? Coloco vírgula novamente para separar, abro as aspas e coloco aqui centímetro quadrado. Vou dar um espaço aqui para não ficar tão colado, certo? E aí eu volto a rodar o programa. Digite um valor para a base em centímetros. Vou colocar aqui um 5. Ok. Digite um valor para a altura em centímetros. Vou colocar aqui um 5. Ok. O valor da área do quadrado é igual a 25 centímetros quadrados. Certo? Bem, pessoal, espero ter sido claro para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueçam de deixar um like também.